Abra comigo o livro de Jeremias, profeta Jeremias. Glória a Deus. Capítulo 32. Nós vamos ver essa manhã sobre algo que eu creio que Deus está fazendo e tem se tornado cada vez mais intenso, é o alinhamento dos nossos corações, o alinhamento do coração dos filhos de Deus. E você pode ser crente e não viver isso, mas é uma coisa que nós precisamos entender o que Deus está fazendo. E eu não quero me contentar em ver Deus fazer algo e não participar. Essa eu acho que tem que ser o sentimento comum aqui dentro, amém? Não de ser simplesmente um espectador, de ver as coisas de Deus acontecendo, ver Deus fazendo na vida de um, de outro, ver Deus fazendo na vida de uma igreja local e você não participar disso. E eu creio que por isso existem pessoas migrando, por isso Deus está mudando decisões de pessoas, por isso Deus está mudando o coração de pessoas, porque Deus está fazendo dois alinhamentos. O primeiro, Deus está alinhando o coração meu e o seu com o coração dele. E segundo, Deus está alinhando o nosso coração, e o meu e o teu. Não tem como estar alinhado com Deus e nós não estarmos alinhados uns com os outros. Então Deus está promovendo esse alinhamento. Alinhamento, irmãos, é uma coisa seguinte: você pode cair num erro, você tem que saber identificar essa necessidade. Porque é igual um carro. Você não pode avaliar se o carro está bom ou não simplesmente pelo fato de ele estar andando. O carro está andando não significa que ele está bom, irmãos. Ele pode estar já comprometido, está funcionando, mas não está mais de acordo. Aí você, inclusive novo, pastor, eu sou novo ainda, irmãos. Às vezes tem novo aí premiado, tá? Você esconde por trás de uma aparência bonita, novo, né? A pele sarada, e você vê, opa, já está comprometido. E o carro é assim, um dia eu estava andando na rodovia, daí eu vi um carro até, não era um carro velho não, mas era um carro mais ou menos assim, novo. E ele estava andando meio de lado assim. Já viu o carro andando meio de lado? Se você entende de carro um pouquinho, ou presta atenção, é detalhista, tem carro que você está andando de lado. Ele talvez nunca bateu, mas ele está andando de lado, assim, um pouquinho curvado assim. E o que acontece isso, pastor? Acontece por falta de alinhamento do carro. Se você não alinha o carro, você tem que levar no mecânico em algum lugar, numa oficina, e pedir para alinhar as quatro rodas, os pneus ali, para ficar ambos, todos alinhados. Por quê? Porque um carro desalinhado, ele vai gerar um desgaste, ele vai consumir mais, sabia disso? Tem gente aí que está cansado, desgastado, porque está desalinhado. Carro desalinhado consome mais combustível, irmãos. Você pensou que era só botar combustível, não tinha problema nenhum, só andar? Nesse dia eu estava na casa de um amigo meu, ele deu o carro para uma filha, deu um carro novinho, zerinho para a filha, e a filha depois de um tempo, sei lá, 6 meses, quase quebrou o carro. Aí o pai foi perguntar para ela: minha filha, o que aconteceu? Pai, eu estou botando gasolina andando, mas pai, mas não é só isso, não te falaram? Não me falaram, eu só botava a gasolina e andava, faltou o óleo, irmãos, quase quebrou o motor novo do carro. Então assim, se você não prestar atenção nas coisas que são necessárias, todas as coisas que são necessárias para que nós possamos andar de acordo com a vontade de Deus, nós corremos o risco de estar funcionando. Está andando, Ricardo, pode estar até bonito por fora, mas já está promovendo desgaste, já está comprometendo tudo. E interessante que para alinhar vai ser necessário tomar algumas decisões que às vezes nós não temos coragem de tomar. Por quê? Porque às vezes vai desagradar algumas pessoas, vai desagradar até você, os seus planos. O alinhamento com Deus, ele vai comprometer muitas das coisas que nós tínhamos ali preparado, sonhado muitas vezes. Talvez vai desagradar muitas pessoas, e você ter que escolher: primeiro, vou parar o meu carro. Vai custar caro parar o carro, você vai ter que alinhar. Outra coisa, irmãos, alinhamento, além de custar alguma coisa para você, ele dói. Ele dói. E às vezes, irmãos, o alinhamento depende do nível que você está. Ele já estragou alguma coisa.
Não adianta alinhar e andar com o pneu comprometido, por exemplo. E às vezes você chega em algum carro, quer ver uma coisa, você olha o pneu por fora, está bonitinho, mas por dentro ele está todo comprometido. Outra coisa, irmão, se você não alinhar, pastor, está dando uma aula de mecânica hoje, irmão? Não, irmãos, eu só estou dando uma introdução para a gente entender um pouquinho da coisa. O que Deus quer fazer na sua vida, porque às vezes é mais fácil entender de um carro do que da palavra de Deus. Infelizmente. Por isso que o Senhor falava, eu falo por parábolas. Muitas vezes é mais fácil a gente acessar algumas coisas com coisas do cotidiano do que com coisas espirituais. Às vezes o alinhamento está tão fora, tão comprometido, irmãos, que ele já condenou algumas peças desse carro. E o Senhor não é só alinhar agora é trocar a peça. Pastor, eu estou em que nível? Depende do quão duro você é, quão ruim. Então aqui a gente está numa briga, irmão, para ver quem vai reconhecer mais. Quanto mais você reconhecer, mais rápido é o pit stop, mais fácil vai ser essa troca e esse alinhamento. Eu participei na minha vida de alguns momentos de alinhamento que custaram bastante coisa na nossa vida. Mas eu quero falar, se não fossem esses alinhamentos, irmãos, hoje eu e Débora não estaríamos aqui. Nem sei se a gente estaria em algum lugar, irmãos, porque o alinhamento é necessário. E outra coisa, o alinhamento é importante, é difícil. Agora aos pais aqui que tem mais de um filho, irmãos, uma coisa que é desafiador para um pai, imagino para o Senhor, para o nosso Deus e para o Senhor Jesus com os seus discípulos ali, seus filhos, é alinhar o coração dos filhos. Não é ter os filhos em volta de uma mesa, é ter o coração desses filhos que estão em volta de uma mesa alinhado, porque a mesa, irmãos, não é o fim. Não adianta nós fazer da mesa algo divino, algo, né? Meu Deus, é santo. Não, mas a mesa, ela faz parte, ela é um meio pelo qual Deus nos alinha. Mas a mesa, ela não é o fim. Então nós não podemos, eu não fico contente de simplesmente as minhas filhas estarem, nós fazemos todas as refeições em casa juntos. Mas eu não fico feliz simplesmente porque as minhas filhas estão sentadas em volta da mesa juntamente comigo e com a Débora. É porque nós estamos trabalhando para o coração delas estarem alinhados, primeiro, conosco, com Deus, conosco e entre elas também. Porque fazer filho, irmão, se amar, é uma coisa extraordinariamente difícil, à medida que eles vão crescendo. Agora deixa Deus falar. Porque quando a gente se converte, irmão, é fácil cantar como é precioso, irmão, né? Estar bem junto a ti, bem do ladinho, lado a lado, olho no olho. Irmão, é tudo novo, é fácil. Todo mundo está ali, novidade, beleza, a gente se ama, mas daqui a pouco começa a vir as lutas e os problemas. Por isso tem muita gente que se desvia, porque não vive pelo propósito, vive só pela aparência. Aqui é o lugar de ser alinhado, irmãos. E aqui é o lugar, se é para ser alinhado, aqui é o melhor lugar para sentir dor. Não pode ser opressor. Porque a população, os homens e mulheres já andam muito oprimidos para entrar num lugar chamado igreja, um templo, uma congregação e ficar oprimido por ela. E ser maltratado por alguém. E ser oprimido por um obreiro. Sabia que tem obreiros opressores? Tem homens que Deus chama, que são cães, que oprimem os outros. Então quando a gente é novo, tudo é bom, é fácil de alinhar, tranquilo, estamos juntos. À medida que a gente vai crescendo, vai andando, irmãos, o desgaste só aparece quando você anda. Carro desalinhado, parado, irmãos, não vai aparecer, você nunca vai descobrir. Nós temos pregado isso, que as circunstâncias, elas são reveladoras, elas são necessárias. Então às vezes você está desalinhado, Deus vai permitir circunstâncias, não é para você sofrer, é para você ver que você está desalinhado. E não é só ver, pastor, já descobri, estou totalmente fora de gabarito, estou totalmente torto, estás andando, né, homenzinho torto, todo tortinho. Não é só para descobrir que está torto, é para você procurar a oficina.
É para você se achegar à palavra de Deus, à verdade, porque somente a verdade, o caminho, a vida, ele pode te endireitar. E à medida que nós vamos caminhando juntos, nós vamos ver todas as áreas. E eu oro para isso, irmãos. Eu oro para que na sua vida, eu espero que você diga um amém bem forte depois que eu vou falar. Eu oro para que na minha, vou falar a minha também, na minha e na sua vida, não fique nada oculto, nada escondido. Que tudo que comprometa a vontade de Deus, a edificação da igreja, que venha à tona, devagarzinho, para não assustar a gente, mas venha à tona, para quê? Para que Deus possa nos curar juntos também. Eu ajudar você, você me ajudar, você ajudar o outro, e assim Deus sendo glorificado, porque esse é o papel de uma igreja local. É revelador, é difícil, é doído, mas é o melhor lugar para a gente estar. Eu particularmente, eu creio na igreja do Senhor como o melhor lugar na terra, para nós estarmos. Ah, pastor, já fui muito decepcionado. A gente já é decepcionado, irmão, porque a gente está errado. A gente é decepcionado porque a gente permitiu ser decepcionado, permitiu algumas frustrações. Agora eu creio quando seus olhos estão fitos no Senhor, alinhados com Deus, um coração extremamente grato a Ele, totalmente entregue. Irmãos, se você me ofender, fazer alguma coisa para me ofender, uma coisa é você fazer alguma coisa para me ofender, a outra coisa é eu permitir ser ofendido por você. Se eu for bem satisfeito, Giovanni, no Senhor, e a minha fé estiver totalmente fundamentada nele, eu tenho o suficiente para suportar a tua ofensa, e não somente suportar a tua ofensa, mas eu te ajudar também e te amar. Nós vamos ver como é extraordinário isso, irmão, em nome de Jesus. Então, um dos maiores desafios é fazer a gente se amar de verdade, amém? Glória a Deus. Você tem alguém aqui dentro que você não curte, irmão? Um crente assim que você assim, pastor, se o Senhor quisesse levar, eu te entrego com alegria. Um dia eu conversando com o pastor, ele falou, tem os irmãos que a gente ora para Deus promover. Não, irmão, não ore para Deus promover, ore para Deus curar. Porque não é bom que Deus leve alguém que não esteja alinhado e curado e convertido. Em nome de Jesus. Eu li algo esses dias em Oséias 10, eu não vou ler, eu vou ler Jeremias, mas eu vou citar um versículo que eu lembrei agora, Oséias 10:1. Eu citei para os nossos obreiros aqui na terça-feira, e Oséias 10:1 diz assim, Deus compara, é um paradoxo, é uma loucura, porque para nós aqui, irmãos, naturalmente, pela cultura que nós recebemos, influência, entendimento que nós temos, quando você pensa em algo assim, se eu falar assim, gente, a pessoa é frutífera, você vai imaginar o quê? Que a pessoa realmente, ela sai dela muitas coisas, onde ela bota a mão o negócio dá certo, ela faz muitas coisas, e o que ela faz dá certo, não é assim que a gente imagina? E a gente já pensa, frutífero é aquele que já automaticamente glorifica a Deus, e o contrário de frutífero é aquele que é estéril, que aonde bota a mão o negócio morre, aonde ele entra o negócio fica escuro, aonde ele não dá certo as coisas com ele. Então frutífero e estéril são duas coisas que são incompatíveis normalmente quando a gente trata, não é assim? Vamos falar a verdade? Mas em Oséias capítulo 10 versículo 1, quando Deus olha para Israel, ele fala o seguinte, vocês são uma vide frondosa, ou seja, bonita, é belo, mas vocês inclusive geram frutos, mas são estéreis. Para Deus, irmãos, esterilidade não é a mesma coisa que a esterilidade para nós. Para nós, esterilidade é não gerar nada. Para Deus, esterilidade é você gerar e comer o que você gerou. É totalmente diferente, é muito mais profundo, porque para nós, esterilidade tem a ver com resultado aparente. Para Deus, esterilidade tem a ver com o coração. Quando que nós comemos o nosso fruto? E o Senhor diz, porque vocês comeram do fruto de vocês, vocês se embriagaram e se prostituíram. Quando você vê um crente, um cristão, alguém que já andou com Deus caindo, irmãos, muitas vezes não caíram ali.
Eles caíram quando o seu coração desalinhou. Quando eles perderam o coração e começaram a fazer, ainda que está belo por fora, ainda que tenham muitos frutos, mas a motivação deles já não é mais a mesma. A motivação mudou. A motivação deles agora é gerar fruto, mas eles agora administram, eles fazem de acordo com a vontade deles, eles determinam o que deve ser feito, eles têm prazer naquilo que realmente está aparecendo, fruto da sua vida, como se fosse a glória totalmente deles. Eles não fazem mais para o Senhor, mas fazem para si, ainda que dizem que é para o Senhor, porque o culto continuava supostamente para Deus, mas Deus fala: o coração de vocês já não está mais de acordo. A vide frondosa está cheia de uvas, mas vocês estão se embriagando com ela. Vocês lembram quando Noé plantou vinha, se embriagou com a sua própria vinha, o que aconteceu? Irmão, o que Deus está fazendo na minha e na sua vida, se nós estamos alinhados, uma coisa que nós não vamos viver é produzir para nós mesmos. Isso não tem nada a ver com o cristianismo verdadeiro. A essência do cristianismo, o que nós formos fazer em Deus, não tem a ver conosco, não é algo pessoal. Porque se for pessoal, você vai incorrer num erro sério, você vai tocar na glória de Deus, e isso é muito sério. Agora eu quero ler Jeremias, o que Deus vai fazer, apontando por Jeremias, um alinhamento com Israel, que fala conosco também. Aleluia. Às vezes Deus vai usar alguns irmãos para alinhar você, tá? Não é só assim com o sobrenatural não, irmãos. Deus usa a gente, né? Deus vai usar pessoas, né? Às vezes é de uma maneira informal. Às vezes é aquele irmão que vai ter que falar alguma coisa para você, te confrontar, te exortar, e você até agora viveu, era só você numa ilha, e ninguém te ameaçava nada, então era muito tranquilo para você. Mas você vem na igreja e tem uma sensação, quando você entra numa igreja mesmo, que busca a palavra de Deus, parece que a sua vida vira de cabeça para baixo. A sensação, parece que dá uma bagunçada. A gente fala que quando as pessoas se achegam nesse lugar, às vezes Deus vai nos conduzir para lugares que não é tão confortável para a nossa carne assim. Verdade ou não? Não é confortável, mas é necessário. E assim nós vamos crescendo, vamos nos alinhando. E a gente fala aqui para as pessoas que vão chegando, a gente fala assim: irmão, se você deseja um lugar onde as pessoas não vão se meter na sua vida, não vão, aquela coisa assim, não quero que ninguém se meta na minha vida, não entra numa igreja. Vai para um estádio de futebol, né? Vai participar de algum outro evento. Mas igreja, irmão, é um negócio assim, Deus abomina o individualismo. Igreja é o lugar mais coletivo da terra, porque se trata de um corpo. Se trata de um corpo. Agora, sabe como que vai crescer esse corpo de forma natural e saudável? Porque tem duas coisas que vão crescer num corpo. Olha só para você, não é só carne, músculo que tem que crescer, a tua estatura. Todo corpo precisa de uma estrutura, e a estrutura só cresce, irmãos, você não precisa fazer nada para a estrutura crescer. E infelizmente hoje as pessoas querem investir mais na estrutura do que no corpo em si, na carne, nos nervos, nos tendões, na pele. O Senhor fala, tudo isso vai crescer de forma natural, um vai acompanhar o outro. O que nós vamos fazer então para crescer? O que cresce, irmãos, o que faz crescer é a nutrição. O que vai alinhar o corpo é a nutrição. Agora não imagine o corpo só você. Quando eu falo de corpo, eu estou falando de nós. O que vai alinhar eu e você, o que vai alinhar a igreja, de acordo com a vontade de Deus, é uma boa nutrição da palavra de Deus, e ela vai nutrindo, ela vai ajeitando, ela vai conectando, ela vai dando forma. Aí é que começa a doer, porque eu não queria estar conectado com esse irmão, pastor. Eu não dou certo com esse. É exatamente com esse que Deus vai colocar você. Porque aqui não é uma briga para ver se dá certo ou não, a briga é para fazer você amar mais,
para ter mais compaixão, para deixar de ser um trator atropelando os outros, sabe? Tem gente que é o rolo compressor. Eu sou crente, pastor, eu amo, mas atropela todo mundo. Então o Senhor vai colocar aqueles mais difíceis perto de você, para você aprender a amar, para poder, estar alinhado com o coração dele e se alinhar com o coração daqueles que estão à sua volta. Olha só o que diz Jeremias 32, versículo 37, o que Deus está fazendo. Deus, tem muita gente falando um monte de coisa de Deus que a gente fica assustado, irmãos. Complicado. Então, quando você for falar que Deus quer alguma coisa, que Deus está fazendo alguma coisa, fala pela palavra de Deus. Não fica se aventurando, porque no Antigo Testamento o Senhor já falava, eles falam que eu disse alguma coisa e eu não disse nada. Deus, pelo que a gente vê nas Escrituras, Deus deseja a unidade do corpo de Cristo e não um grupo de pessoas exaltando as suas habilidades através dos seus serviços. Eu quero falar para você essa manhã que serviço, irmãos, nossas habilidades, nossos talentos, e todo mundo aqui tem algum. Pastor, eu não tenho. Tem, talvez não sabe, mas tem. Vai aparecer. Mas o serviço não gera unidade. Unidade, ela é gerada quando nós temos um mesmo coração. E sabia uma coisa, irmãos? Olha para mim. Tem gente boa de serviço e muito ruim de coração. Tem gente que é boa para trabalhar, mas é muito ruim para amar. Há uns dias atrás eu falei aqui que Deus ministrou ao meu coração. E eu fui chamado para ensinar. Mas eu creio que o Espírito falou ao meu coração uma coisa. O diabo jamais falaria isso. Ele falou o seguinte: se você não ama, não ouse ensinar. Porque o ensino deve partir de uma pessoa que ama primeiramente. Porque Deus não está atrás de professores. Deus não está atrás de palestrantes. Deus não está atrás de animadores de palco. Ainda que tenha plateia para tudo isso. Um dia eu entendi uma coisa, irmão, que para cada palhaço existe plateia para ele. Então não fique abismado, porque sempre vai ter procura para tudo, sempre vai ter demanda para tudo. Agora o Senhor diz que nós não devemos nos impressionar com as coisas que são fruto do nosso serviço, porque o serviço, irmãos, às vezes ele nos engana. Nós nos enganamos muitas vezes. Pastor, mas quantas vezes eu atendi pessoas que falam assim: pastor, mas eu estou trabalhando, eu estou fazendo para Deus o meu melhor. Muitas vezes Deus não quer o que, Deus não pediu o que você está fazendo. Deus só pediu uma outra coisa que você não se ligou. Ou talvez um dia você esqueceu de dar aquilo que Deus pediu. Queria garantir o seu serviço para a glória dEle. Porque o nosso serviço, ora, ele pode começar para a glória de Deus, mas ele ir migrando para uma glória pessoal, uma vanglória. Agora, qual é a garantia disso? Para que a gente não se perca, para que Deus continue sendo glorificado, é que o seu coração seja de um dono só. E não caia no erro de Israel, que eram parciais, ora estavam com Deus, ora estavam com Mamon, com Moloque, com outros deuses, mas continuavam trabalhando e servindo. Irmão, tem pessoas que trabalham demais, tem pessoas que dá até dó, assim, às vezes a gente olha aí pelos lugares que a gente vai, às vezes uns que estão talvez um pouco perto de nós também, e você olha que assim, não é intenção errada muitas vezes, mas é falta de entendimento. E eles gastam a vida toda trabalhando pesado, com a mentalidade de escravo. Irmão, escravo não tem entendimento, não conhece o seu Senhor. Deus não quer que você seja uma mentalidade de escravo, que eu vou trabalhar. Eu não estou fazendo apologia a você não trabalhar. Pelo contrário, quando você está com o coração alinhado em Deus, você vai ser intenso. Mas uma coisa você vai aprender: se você estiver alinhado com Deus, os seus pneus não se desgastam. Se renovam. A palavra do Senhor diz que aqueles que descansam no Senhor, eles correm e não se cansam, eles vão voar como as águias. A águia é o único, a estrutura dela, ela é cilíndrica, ela fecha suas asas e ela consegue voar e descansar ao mesmo tempo.
a estrutura dela, a qual alinhada com a nossa estrutura alinhada com Deus, como igreja, irmãos, nós não precisamos fazer força. Uma igreja que faz força para manter-se aberta, uma estrutura, uma congregação, é um apontamento de que existe alguma coisa errada. Não é necessário força. O nosso empenho, a nossa busca deveria ser em alinhar o nosso coração com Deus. E quando o seu coração está alinhado com Deus, você vai ser tão intenso, tão frutífero. Por quê? Porque o alinhamento e o frutificar e a glória do Pai depende do que Jesus falou em João 15. Se vocês estiverem em mim e eu estiver em vocês, ou seja, intimidade, conhecimento, vocês vão pedir o que vocês quiserem. Relacionamento, intimidade, compromisso, responsabilidade. Ele não está falando de qualquer crente. Ele não está falando daquele egoísta. Não, eu posso pedir qualquer coisa, então, Deus. Não, você não pode pedir qualquer coisa. Você vai pedir, quando você conhece uma pessoa, você já não vai pedir uma coisa contra a vontade dela. Você é casado, por exemplo, que conhece bem a sua esposa, ou a esposa, o seu esposo. Se você for fazer uma coisa ciente de que não é a vontade dela ou a vontade dele, que isso ofende os princípios dela ou os princípios dele, isso é uma loucura. É insano. Você não pode ser o tipo de espécie de pessoa que vive e vai tomar suas decisões baseadas somente no seu ventre. Não, mas eu quero, pastor, eu posso. Quem disse que você pode? Quem disse que você deve fazer isso? Olha só o que diz, versículo 37 de Jeremias 32. Deus então está alinhando o coração dos seus filhos, o alinhamento do coração dos seus filhos. Por isso que Jesus não chamou os discípulos, já logo botou eles para trabalhar. Primeiro alinhar, amém? É importante alinhar primeiro, para na hora que pegar a estrada, irmãos, a coisa flua. Como é que Jesus alinhou seus discípulos? Como, irmãos? Através de uma aula só por semana? Então fuja de lugares que só estão vivendo em aula, amém? Não se contente com isso. Deus quer vida, irmãos. Relacionamento pessoal, intimidade. Deus precisa de pessoas que amem, estejam dispostas a viver igreja local, nesses padrões aqui, que nós estamos falando. Eis que eu os congregarei. Olha o que Deus está fazendo, já começa assim já, irmãos, esse versículo. Eu estou fazendo uma coisa, vou congregar vocês. Se vocês querem viver independente, eu não, eu vou congregar vocês. Eu vou fazer vocês estarem unidos, na mesma casa, mas não só na mesma casa, com a mesma causa, o mesmo propósito. Então eu vou congregar vocês de todas as terras, para onde os tenho lançado na minha ira, e no meu furor, e na minha grande indignação, e os tornarei a trazer a este lugar, e farei que habitem nele seguramente. Não sabe por que Deus faz esse movimento de enviar, e depois retornar a eles? Na sua ira ele envia, no seu amor, tudo baseado no amor dele, mas depois ele traz de volta, porque o fato de estar exilado, irmãos, de ser disciplinado, é o momento de cair a ficha. Porque para alinhar e voltar e se converter ao Senhor, você precisa identificar e reconhecer que você tinha caído. Nós não podemos viver, irmãos, num ciclo que Israel viveu durante muito tempo da sua história. Se você for pegar, por exemplo, quem já leu Juízes aqui, não precisa levantar a mão, mas se você leu Juízes, era bom que todo mundo tivesse lido Juízes, irmãos. Pastor, eu não tenho costume de ler a Bíblia. Bom, é preocupante. Quem todo dia come aqui? Ah, mas eu vou ter coragem agora para levantar minha mão mesmo. Quantos comem aqui todo dia? Não vou nem perguntar quantas vezes, Wagner. Estou perguntando que o Wagner hoje está de aniversário, né, meu irmão? Aí, irmão, se você come todo dia para manter uma estrutura física, quem disse que o que faz o ser humano pensar, o crente, que ele não precisa comer para alimentar o seu espírito?
Aí você, na escola dominical, na igreja presbiteriana, quando eu era adolescente, eu aprendi uma coisa. Algumas lições a gente nunca esquece. E glória a Deus para aqueles homens de cabeça azul que me ensinou, irmãos. Não é Smurf, era velhinhos. Cabelinho bem branco, azulzinho assim, ensinava. E alguns deles citavam alguns exemplos, irmãos. E eles falavam assim: olha, a vida com Deus é igual 2 cachorros, a sua vida. Tem um cachorro ali, o ruim e o bom. Você está alimentando qual deles? Porque se você for alimentar só o ruim, ele vai comprometer não somente você, ele vai acabar comendo até o bom. E a nossa vida, eles falavam, é exatamente isso. Você vai ter que escolher, é como Paulo fala em Romanos, você vai ter que escolher quem que você vai alimentar, porque a sua carne, com a sua carne você serve o pecado. Agora com o seu espírito você serve a justiça, a vida, a obediência. Então você vai, quem que você está alimentando mais, irmãos? Agora só para você. Qual é o cachorro que você tem alimentado mais na sua vida? O bom ou o ruim? Porque isso vai determinar. Irmão, a gente come, e não basta comer qualquer coisa, tem que comer aquilo que é certo, a nutrição. O Senhor diz nas Escrituras: bem-aventurado o servo quando eu voltar, que vai estar nutrindo os seus conservos de acordo com a vontade de Deus. Versículo 38. E eles, depois de congregar eles, de cair a ficha, de voltarem para o Senhor, e o Senhor fala assim: eu agora vou fazer deles, eles serão o meu povo, e eu lhes serei o seu Deus. E lhes darei o mesmo. O que Deus vai dar, irmão, para o seu povo? O mesmo coração. Deus não quer apenas, irmãos, um templo cheio de gente. Deus quer dar-nos um mesmo coração, um mesmo sentimento, a mesma forma de pensar, uma mesma expectativa, uma mesma esperança, uma mesma fé. Tudo isso são palavras atreladas no que Deus está falando aqui, que Ele repete no Novo Testamento. E eu lhes darei o mesmo coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para o seu bem e o bem de seus filhos depois deles. Quantos pais nós temos aqui? Vou dar um recado para você agora, um conselho. Eu não vou nem perguntar quantos pais querem o bem de seus filhos. Mas se os pais entendessem isso, a melhor forma de você querer o bem do seu filho, estabelecer o bem para os seus filhos, é congregar e buscar ter o mesmo coração com o povo de Deus, com os outros que Deus está falando da mesma coisa. Porque Deus fala aqui: eu vou trazer vocês de novo, vou fazer vocês congregarem. Não só isso, porque às vezes a gente tem uma ideia errada de congregar. Congregar não é estar junto, congregar é estar unidos, é desfrutar de uma unidade. E a unidade só é possível, irmão, ter o mesmo coração. Não existe estratégia humana capaz de gerar isso. Somente Deus pode fazer pelo seu Espírito. É Deus que manda, é Deus que traz, é Deus que congrega, é Deus que dá um mesmo coração. Um coração não é conquistado pelo homem, o mesmo coração é dado por Deus. Você não vai conquistar, vamos fazer um negócio aqui agora, vamos fazer aqui 7 dias de, sei lá, para conquistar um mesmo coração. A gente não vai, irmãos. A gente só vai se cansar. Por quê? Porque nós vamos estar fazendo uma coisa que Deus não pediu. Nós vamos estar fazendo uma coisa que a gente já sabe que não é nós que vamos conseguir. O mesmo coração é obra exclusiva do Espírito de Deus. Somente o Espírito do Senhor pode fazer esse milagre. Primeiro, por quê? Porque ter o mesmo, pastor, é assim, é místico, é vago, como é que é? Quando que a gente sabe que tem o mesmo coração? Já vamos ver já, porque vai ajudar a gente a perceber algumas coisas. Deus deseja isso então. Deus, irmãos, não aprova quando nós pensamos em trabalhar sozinhos. Um só coração. Para quê, pastor? Por favor de Deus continuar nesse lugar. Alguns lugares, já conhece algum lugar assim que um dia despontou e de repente acabou?
avivamentos na história que começaram assim, foi glorioso, de repente acabou. A continuidade de um avivamento, irmão, não depende do homem, depende de Deus estar ali. O homem só tem que guardar, se manter humilde o suficiente. Porque quando o homem se exalta com o próprio mover de Deus, Deus fala em Lucas 16 que tudo que o homem exalta, Deus abate. É abominável para Deus o que nós exaltamos. Então, se Deus está fazendo alguma coisa, que fique claro, é dele. É Romanos 11. Porque dele, por ele, para ele, é tudo que acontece de bom aqui. Como diz o meu amigo, o pastor Júnior, ele diz, se deu alguma coisa certa, os crentes incrédulos ficam doidos com isso, irmão, mas se deu alguma coisa certa, Giovanni, é por causa dele. Mas se deu errado, pastor, é culpa nossa, não tem nada a ver com ele, é porque a gente se desviou. E o Senhor diz acerca de Israel, nesse período aqui, ele fala duas coisas lindas, através de alguns profetas. Ele diz, olha, eu fui encontrar vocês no deserto, eu peguei vocês no deserto. Algumas palavras ele fala como Jeremias, eu peguei vocês pela mão, conduzi pelo deserto. Mas o Senhor também diz que na primeira oportunidade que eles tiveram, a prosperidade deles fez eles desviarem, porque eles entenderam prosperidade de uma forma diferente. Prosperidade não é você ter a vide bonita e cheia de fruto. Prosperidade é a vide continuar com o mesmo propósito de quando ela foi plantada. Prosperidade é a vide ser plantada, estar cheia de fruto, mas os frutos servirem para a glória daquele que semeou a boa semente. Irmãos, prosperidade não tem nada a ver. Hoje, infelizmente, tem muitos pastores, muitos homens de Deus, infelizmente, que estão pregando prosperidade. Quando você ouve, você quase se apaixona por dinheiro de novo. Você parece até, estou mentindo não, irmãos? Porque parece que o balizador é a quantidade de recursos que você tem. Você vai ali, o pastor pregando sobre prosperidade, parece mais uma palestra de coach, não tem nada a ver com coach, mas no seu devido lugar. Agora eles estão pregando, parece que é um incentivo e mostram, olha, parece aquele que tem. E é assim, é frustrante, porque a maioria das pessoas jamais vão alcançar aquilo ali. Jamais. Agora, quando você fala de prosperidade segundo as Escrituras, é o que Paulo falou, e é acessível para todo mundo. É para o mendigo. É para todos. Um milionário, irmão, tem milionário que só tem dinheiro, não tem mais nada. Isso não é prosperidade. A prosperidade não está na quantidade de coisa material ou de recurso financeiro que você tem. Prosperidade está em você estar em Deus, ter o mesmo sentimento, o mesmo coração, estar alinhado com Ele, ao ponto de você poder falar igual o Paulo falou. Imagina quando nós tivermos não somente saber disso, mas poder viver uma intensidade como aquela. Eu aprendi, eu estou contente. Paulo falou a mesma coisa que Davi, em outras palavras, falou no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e eu não sinto falta de nada. Por quê? Porque Ele é o meu pastor. Pelo simples fato de poder ouvir a sua voz, e mesmo no vale da sombra da morte, saber que Ele está comigo, a sua vara e o seu cajado me consolam, já é suficiente. Pastor, mas e se puder ter alguma coisa? Se você tem, desfrute. Mas cuidado. Cuidado, porque é um risco, é um perigo. Você tem que ter muito, está vigiando muito para não se perder. Por isso que ele fala que uma das coisas que mais compete com o coração do homem, ele chama de mamon, ele chama de outro senhor. E não há como você servir a dois senhores. Ou você vai servir a Deus ou a mamon. A prosperidade que os homens estão pregando por aí, irmãos, é aquilo que faz você caminhar, abrir um ministério, faz você parar, faz você continuar. E prosperidade não deve ser balizador ou condução para você.
A prosperidade, a qual as Escrituras dizem, deve ser uma evidência de que quando você está em Cristo de verdade, alinhado com o coração de Deus, é aquele homem que não se desgasta, é aquele homem que se renova a cada dia, que vive de glória em glória, é aquele homem que corre e não se cansa, parece ter um dínamo nele. O homem está ali firme, forte, tem prazer ainda na lei do Senhor, tem prazer de meditar nas Escrituras. Não é um homem que não erra, mas é um homem que está ali, angustiado pela palavra de Deus, esmurrando o seu próprio corpo, para não ser reprovado por aquilo que prega. É um homem que vai dizer: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, e não vai usar isso para conquistar alguma coisa segundo a sua vanglória ou a sua ambição egoísta, mas vai dizer: eu posso tudo, no sentido de você pode sofrer todas as coisas, eu tenho resistência em Cristo de suportar qualquer coisa. Esse evangelho do Senhor, irmãos, escute uma coisa, ele fala bem com o Brasil, mas ele também fala bem com quem está lá em Gaza, ele fala bem com quem está na África, e não fala somente bem com quem está nos países de primeiro mundo. Ele não fala bem só com quem está na conta no azul, mas ele também fala bem com quem está no vermelho. Ele não fala bem só com um CEO de uma multinacional, mas ele fala bem também com aquele que está desempregado. Ambos podem alcançar a prosperidade. Ambos podem alcançar a prosperidade. Um só coração é o grande desafio para entender tudo isso. E como nós falamos aqui, é obra exclusiva do Senhor. Uma só mente, unidos no Espírito, ter harmonia. Não, nunca se tratou de como nós trabalhamos. Nunca foi acerca de como nós trabalhamos. Você já viu Jesus empolgado com a forma de trabalhar dos discípulos? Já viu? Eu lembro quando, depois da primeira missão, irmãos, isso fala muito comigo, porque eu já me empolguei com algumas coisas erradas. O Senhor manda, primeira missão, seus discípulos voltam felizes da vida, empolgados, irmãos. O Senhor sabe lidar com a empolgação de todo mundo. Fica tranquilo, o Senhor não é aquele que vai matar você, vai humilhar você. Aí os discípulos vêm e ele pergunta, o feedback, como é que foi? Eles falam: Senhor, foi glorioso. O Senhor já sabia que estavam assim, equivocados, mas ele fica ouvindo. O mais legal de Jesus é que ele fica ali, sentado, ouvindo. Sabe quando o seu filho vem mostrando aquele desenho feio pra caramba, e você fala assim: cara, que lindo filho, que lindo. Você coloca o seu filho no nível, né, de Pablo Picasso. Olha, filho, parabéns. Irmão, não dá de ver nada. Não dá de ver nada. Mas a graça de Deus é porque Ele se relaciona conosco não pela realidade dos fatos agora, mas por aquilo que nós vamos nos tornar. Essa é a visão de Deus. Então Jesus está ali ouvindo seus discípulos e fala: como é que foi a primeira missão? Jesus, olha, os demônios, sabe os demônios? Eles se curvam. Funciona. Olha, Jesus, mestre, o pessoal está sendo curado. E é igual aquele joguinho que você soltava magia, tem, né? Desce poder, orou. Eles se empolgaram, porque até João falou assim, João pensou que ele podia manipular o poder de Deus na sua ignorância. Senhor, o Senhor quer que a gente ore e desça fogo do céu para consumir aquele povo que é ruim. Eu imagino se o Senhor, meu filho, se eu orar e fazer isso, você vai morrer também. Porque eu quero é compaixão, misericórdia, não sacrifício. Aí Jesus olha para aqueles discípulos, tudo empolgado, empolgação errada, irmãos. Empolgação errada. Quantos aqui já sentiram aí empolgação errada? Eu já senti. Aí Jesus olha assim. Olha, gente, você não vai ver Jesus falando assim: vocês estão tudo burro, gente. Vocês estão ignorantes. Não, assim, gente, fiquem felizes, sabe pelo quê? Fique feliz, mais feliz, porque se está acontecendo isso, é evidência de que os nomes de vocês estão comigo, vocês me conhecem, então fique mais feliz porque os seus nomes estão escritos nos céus.
Ou seja, fique mais feliz pelo fato do Pai te conhecer, de você ter o Pai e de o Pai ter você. Fique mais feliz por isso, por quê? Porque vai ter um dia que não vai funcionar. Talvez o demônio não vai sair, talvez a enfermidade não vai ser curada. Mas nenhum dia papai vai esquecer de você. Nenhum dia Deus vai esquecer de você. Nenhum dia. Então essa é a prosperidade, é o alinhamento com o coração de Deus que Deus está querendo gerar em mim e você. 1 Pedro 3,8. Nunca se tratou de como nós trabalhamos. Se tratou do que, pastor? De como nós nos amamos. Da forma como nós nos amamos é a forma como o mundo vai perceber que Deus realmente enviou o Messias. João fala sobre isso. E deixa eu falar uma coisa para você urgente aqui. Olha, amor, como a gente se ama, às vezes a gente pensa assim, nossa, um lugar só de paz e amor. Amor não tem a ver com isso, tá, irmãos? Amor tem a ver com convicção, tem a ver com uma pessoa, tem a ver com todos nós estarmos sujeitos à pessoa de Deus e à sua palavra e à verdade. 1 Pedro 3,8 diz assim: e finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis. Eu vou ler de novo, irmão, porque isso daqui não é só para mim, mas é para você também. E finalmente, sede todos, sabe o que significa todos aqui no grego? Todos, irmãos, todo mundo aqui. Sede todo mundo aqui de um mesmo sentimento, um mesmo coração, uma mesma mente, uma mesma disposição, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis. Irmãos, isso antecede qualquer tipo de serviço. Você pode fazer muita coisa bonita, mas se você não tiver isso daqui, você é igual a onda do mar que vem, marca e logo depois ela retorna e desaparece. Os seus efeitos não serão para a glória de Deus. Então a primeira coisa que nós temos que aprender é, nós precisamos estar alinhados com Deus. Deus vai fazer você se voltar para Ele, para você estar alinhado não somente com Ele, mas com aquela pessoa que está do seu lado, ou aquela que está do outro lado, mais longe de você, que você não gosta muito. E Deus não chamou você para gostar de alguém, Deus chamou você para amar as pessoas. Irmãos, quando Deus fala aqui sobre ter o mesmo sentimento, eu quero trazer algumas palavras aqui para a gente aprofundar isso um pouco mais. Ele está falando estar sofrendo ou sentindo o mesmo com a outra pessoa. Sabe aquela palavra, chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram? O que é mais fácil para você, chorar com os que choram ou se alegrar com os que se alegram? Eu estou para dizer para você que se alegrar com os que se alegram parece que está mais difícil, irmãos. Sabe aquele irmão que vem contar uma bênção para você? Ô, meu irmão, vamos ali fora, quero te mostrar um carro que eu ganhei. Aí você chega lá, olha. Benção, irmão. Aí você tem que cuidar para a boca não fechar. Mas lá dentro você está falando assim, Deus, por que ele? Por quê? Aí o irmão vai ser consagrado. Vamos lá, vamos trazer para o púlpito isso. Aí o irmão vai ser consagrado. Vamos separar o irmão do ministério. Aí, sei lá, não é motivo para chorar agora, irmãos, só se for de alegria. Aí você está ali, Senhor, amém. Era para ser eu era para estar ali. As pessoas não me dão oportunidade, ninguém vê. Irmãos, você não entendeu que não existe autoridade que não é dada pelo Senhor. E se Deus quiser colocar você em algum lugar, Ele vai colocar. A nossa capacidade de se alegrar, irmãos, ela revela muito do nosso coração, de quando nós estamos alinhados com Deus ou desalinhados com o coração dEle. A capacidade de quando o Senhor vai trazer um irmão e vai falar, olha, ganhei uma oferta aqui, e você poder festejar com o irmão não tendo grana. Pensou? Você está durão.
conta atrasada. Aí, tem alguém com conta atrasada aqui? Não, se levanta a mão. Aí você tem que pagar uma conta amanhã. Aí chega o irmão depois do culto. Cara, quero te contar um testemunho. Recebi agora milão. Aí você vai assim, aí você vira as costas e vai brigando com Deus já. Tudo os outros, sempre os outros. Todo mundo se dá bem. Já viu? Isso, se você já sentiu assim, é porque o pneu está comendo pelo lado de dentro, irmãos. Teu carro está torto. Eu estou aqui para mostrar para você que seu carro está torto, que você tem que procurar a oficina o mais rápido possível. Por quê? Porque pode comprometer mais peças. Mas o carro, a lataria é boa, pastor, mas é só a lataria que é boa. Mais nada. Já está consumindo. Você era para fazer 15 com litro, está fazendo 5. Está queimando o óleo já. Irmão, se você não cuidar desse carro, ter o mesmo sentimento significa, além de sentir a mesma coisa, é compartilhar da mesma coisa, compartilhar da mesma perspectiva, ter uma mesma mente. Por isso o grande desafio não é sermos uma igreja grande e cheia, mas uma igreja vivendo a unidade da fé. O desafio aqui não é lotar isso daqui. Se lugar cheio, irmãos, representa o favor de Deus, Meca é o avivamento. Maracanã ontem era... O pessoal do Fluminense estava... Irmãos, aglomero de gente não impressiona Deus. O que impressiona Deus é a conexão. Pode ser com 2 pessoas. Irmão, Deus acha isso tão sobrenatural, tão maravilhoso, que Ele diz, se tiver 2 pessoas conectadas, unidas, Ele fala que eu estou ali de maneira especial. Não adianta a gente estar aqui, irmãos, junto, mas não estar unido. E o que vai fazer a gente estar unido é a sujeição à verdade, a sujeição à palavra. Não adianta você ouvir. Nesses dias uma pessoa fala, pastor, começa a me ensinar. Eu falei, cara, eu estou ensinando. Eu estou ensinando desde o primeiro dia que a gente se conheceu. E você está pedindo uma aula especial? Você está querendo um encontro especial, uma matrícula, quer pagar? Não, irmão, a gente não cobra, dá de graça, deixa comer junto, vive junto, está toda semana junto com alguns. E você está querendo uma coisa especial ainda? Ah, irmão, aquela hora eu não posso falar o que deu vontade de fazer. Eu fazia de vez em quando com as minhas filhas. Baixa a calça aí. Pegava a vara e disciplinava porque não entendeu nada. Irmãos, o que vai gerar unidade, irmão, não é as nossas habilidades, não é o nosso serviço, mas é a nossa capacidade de se humilhar na mesma palavra, diante da mesma pessoa, diante do mesmo propósito. Isso é ter a mesma paixão, a mesma mente, o mesmo coração. Sabe por que Atos, o relato da igreja de Atos foi o que foi? Porque diz que eles tinham uma mesma paixão. Quando Deus fala que eles estavam unânimes, é porque eles tinham a mesma paixão. Agora imagina, irmão, nós estamos aqui em várias pessoas. Imagina se nós todos estivéssemos aqui com a mesma paixão. Porque pode ter gente aqui com paixão de dar certo, procurando uma oportunidade ou melhorar de vida, alguma coisa assim, tudo bem. Mas imagina se nós todos aqui tivéssemos uma mesma paixão, aquela top, tem a topzera, aquela maior zona de todas, que era o quê? Vamos nos sujeitar a Deus, a sua santidade, a sua palavra, vamos conferir o que Ele quer para nós como igreja, independente se vai ofender, se não vai ofender a sua vontade, independente se vai ser bom ou se não vai ser bom, mas juntos vamos fazer isso. Deus fala assim, olha, eu estou em todos os lugares, porque Ele é onipresente, mas em lugares assim, é diferente. É diferente Deus estar em todos os lugares e Deus se deleitar em algum lugar. Deus ter prazer no lugar. Alinhamento com os corações. Esta unidade, irmão, está em acordo, é produzida pelo Espírito. É uma sujeição ao Espírito, à sua palavra. Não é uma sujeição mística, irmãos, fantasiosa. Ah, pastor, eu estou dentro. Você fala de boca, mas está fora.
pastor, estamos juntos, sabe aquele soquinho, agora virou moda, falar, estamos juntos, a gente não está junto, irmãos. E não estar junto não é a pessoa fazer o que você quer, o que você espera, é sujeito à palavra de Deus, porque tem crente que é egoísta, ele pensa que o pessoal está junto com ele quando tudo gira em torno dele. O pessoal não me ama, pastor, ele não está junto comigo, não me convida para comer, pastor. Já falou isso? Já pensou? Eu queria um lugar, congregar num lugar que me convidasse para comer. Ai, pastor, não aguento mais. Já fui em todas as igrejas de Florianópolis, nenhuma presta. E a pessoa não descobriu que o que não presta é ela. Não, irmão, a igreja, a congregação não é se presta, se não presta. O ruim é as pessoas. A gente que é ruim. Então faz o seguinte, vamos alá Jesus. Tipo de Jesus, mesmo sentimento dele. Não vai mais falar assim, o pessoal não me convida para comer. Faz um negócio especial na sua casa e convida os outros. Dê para os outros o que você gostaria de receber. E você vai descobrir uma coisa fantástica, hein? Que quando você faz isso, a alegria de dar vai ser superior e vai até suprir a sua necessidade de receber. Porque mais bem-aventurado é aquele que dá, aquele que proporciona, aquele que entendeu a essência do cristianismo, do que aquele que fica sentado esperando. Eu vou fazer, mas só depois que alguém fizer. Ou aquele assim, eu vou fazer, pastor, mas só depois de Deus me abençoar. Se eu tiver bastante sobrando, eu vou fazer. Faça o que tem, irmãos. Faça o que tem. Cristãos desfrutando de uma harmonia. Eu vou ler agora um texto para a gente terminar. O frango já está rodando. 1 Pedro 3, 8 a 11, para a gente terminar. Aleluias. Glória a Jesus. E finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos entranhavelmente misericordiosos. Entranhavelmente misericordiosos. Sabe por que ele fala isso? Porque a sua misericórdia... Escute isso, irmãos, isso aqui é poderoso demais. Pastor, eu tenho misericórdia do irmão. Misericórdia não é uma coisa de boca para fora, irmãos. A misericórdia boa do Senhor é quando ela vem lá de dentro. É das suas entranhas. O sentimento de misericórdia, de sentir a dor do outro, de estar junto, o Senhor está falando, eu vou fazer uma obra em vocês, mas vocês não vão ser meu discípulo só com uma casquinha, não. Não vai ser. Como é que é aquele negócio que mergulha o chocolate? Não, de banhar o chocolate, fazer a casquinha ali. Vai botar, fundir aí. O Senhor não quer só aquela coisa mergulhadinha, não, irmão. O Senhor fala assim, eu vou fazer uma obra em vocês, que os meus sentimentos vai brotar das suas entranhas. O que eu sinto não vai ser mais discurso. O que eu sinto vai ser vida em vocês. Vai ser entranhável. Você vai sentir alguém, perceber alguém passando uma necessidade, uma luta. Sabe por que um sacerdote, um levita passaram de largo num homem moribundo que descia de Jerusalém? E quem parou foi um samaritano? Porque o Senhor usou a pessoa do samaritano para expressar quem ele era. Não há como passar se você tem entranhas de misericórdia. Porque não depende de algo exterior. Não depende do quanto você tem. Não depende do seu tempo de recurso. É uma coisa que é a sua própria vida, está enraizado. Sabe assim, não tem como tirar de você. Se tirar, você morre. A obra que o Senhor quer fazer na minha e na sua vida, irmão, não tem mais como remover de você. Não vai ter mais como tirar. Não vai ter como apartar uma coisa da outra. Por isso que ele fala, por isso, escute, por isso quando Deus te chamou, Ele não pediu para ninguém aqui o seu serviço, fruto das suas habilidades. Por isso quando o Senhor chama alguém, Ele diz, meu filho, dai-me o teu coração para mim. Por quê? Porque é no coração que se enraiza. É no coração que se planta.
Então o que o Senhor quer, meu e seu, irmão, é um bom lugarzinho para jogar uma parte dele. O Senhor quer botar uma parte dele no lugar, nas suas entranhas, para que isso nasça e tome você por completo. É como uma medida de fermento que leveda toda a massa. É como um homem que vai plantar, ele joga semente e vai dormir, quando volta já cresceu aquilo ali. É como um grão de mostarda que a princípio é o menor de todos os grãos, sementes, mas quando nasce é a maior das hortaliças. O que o Senhor está pedindo para mim, para você, nunca foi. Deus nunca pediu as minhas habilidades. Sede entranhavelmente misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bem dizendo, sabendo que para isso vocês foram chamados, para que por herança alcanceis a bênção, que o favor continue, porque quem quer amar a vida e ver dias bons, refreie a sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. Aparte do mal e faça o bem, busque a paz e siga. Irmãos, quando o Senhor diz aqui, para nós termos o mesmo coração, amarmos de forma fraternal, ter entranhas de misericórdia, sabe como é que o Senhor vai mostrar que o nosso carro está desalinhado? Com situações que o seu ímpeto natural está escondido, o bichão está aí dentro escondido. Tem aí alguém aí dentro que era para estar minguando, raquítico, fraco, mas ele está forte escondido. Então o Senhor vai promover uma circunstância que naturalmente eu teria vontade de pagar mal com mal, eu teria vontade de injuriar, mas o Senhor permite isso, não é para mim injuriar ou pagar mal com mal, mas é que pelo que Ele plantou dentro de mim, pelo que está entranhado em mim agora, eu possa, pela minha vida, decidir, Wagner, eu queria mesmo, em outra época, eu pagaria mal com mal, mas agora, pelo que Deus plantou em mim, está entranhado, Tiago, eu vou pagar com o bem agora. Naturalmente eu iria injuriar, a vontade que dá é injuriar, mas agora eu vou abençoar, Ariel. Eu vou abençoar. Eu vou perder para ganhar. Você aprendeu a ganhar sempre. Você aprendeu a viver para ganhar. Só que no reino de Deus, quem perde ganha. Pastor, eu não levo desaforo para casa, pois agora você vai ter que aprender a levar para a cruz, não é para casa. Você vai levar desaforo para a cruz. Você vai levar ofensa para a cruz. Por isso que não existe discípulo sem cruz, porque é na cruz que você vence tudo isso. A cruz é o símbolo do lugar onde o bom morre, o justo morre. Alguém que morrendo para dar vida pelo outro. Entranháveis misericórdias. Amar de forma fraternal, amando os irmãos, nos momentos que naturalmente você pagaria mal por mal, injúria por injúria. Quantos aqui já tiveram situações assim? Dá vontade de matar, dá vontade de pegar, dá vontade de fazer, mas você de repente vem, sabe? O Senhor, Ele não vai possuir, não espere estar possuído, irmãos. Senhor, não adianta orar, Senhor, me possua. O Senhor não vai possuir você. O Senhor deseja habitar dentro de você. Nós somos diferentes dos anjos, irmãos. O Senhor quis um povo que se entregasse para Ele. Foi diferente dos anjos. Por isso que o Senhor fez eu e você na mesma casa, mas não feliz somente por isso, mas feliz porque nós temos o mesmo propósito. Nossa comunhão deve promover, irmão, a missão de Deus, a vontade de Deus, a palavra de Deus. Vamos orar? Eu quero orar por você, em nome de Jesus. Eu quero orar se você, de repente Deus mostrou hoje que você é bom de serviço, mas ruim de coração.
vou nem chamar aqui na frente, só se você quiser muito vir mesmo, mas porque fique à vontade. Mas eu não quero ser bom de serviço e ruim de coração. Em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Se você quiser, está livre. Se você quiser ficar no seu lugar, fique. Quiser vir aqui na frente, venha. Mas nós vamos adorar a Deus. E enquanto nós adoramos, nós vamos orar para que Deus possa nos curar essa manhã. É uma palavra que ela vem mostrar: opa, seu carro tá bom por fora, mas vai desgastar, vai dar problema. Pare antes para arrumar. Feio não é você parar para arrumar, irmão. Feio é você saber que o carro tá ruim e continuar andando. É loucura. É loucura. E o que você vai fazer sabendo disso? Vamos adorar a Deus.